Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diário Cast, o podcast do Diário do Acre. E eu tenho o prazer hoje de conversar aqui nos estúdios da Associação dos Militares do Acre com o professor Dorival, mestre em filosofia, mestre em teologia. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, meu caro Ronan, prazer estar aqui no Diário Cast, poder fazer minha contribuição. Conheço já há um tempinho aí, Sim. Já conversamos bastante e é uma alegria poder estar aqui com você e com toda a equipe. Professor, se apresente para o pessoal de casa, quem é Dorival, da onde vem, de quais paragens. É aqui de Rio Branco? Nasceu aqui em Rio Branco? Então, eu tenho uma certa dificuldade de falar de mim mesmo, eu sempre compartilho isso com os amigos, né? Sim. Mas eu sou de Feijó, nascido em Feijó, Acre, da família Dourado, lá de Feijó. Terra do açaí. Terra do açaí. Estou em Rio Branco desde a infância, 10 anos de idade. E sou de origem humilde, né? Sou fruto da educação pública, que pretende ser de qualidade, né? E gratuita. Talvez não seja de qualidade. Sim. E com certeza não é gratuita, né? Porque é fruto dos tributos do contribuinte, então não é muito cara, né? Mas eu sou fruto dessa educação e a defendo, né? Porque entendo ser de fundamental importância para a formação do homem, e pensando aqui em Acre, do sujeito acreano. Sim. Né? O Acre, como um estado ainda, por assim dizer, pobre, né, de profundas desigualdades sociais, precisa de educação de qualidade, gratuita, e eu entendo que ela é fundamental para amenizar esses processos Sim. de desigualdade. Como eu sou fruto, né, dessa educação, defendo ela como um fundamento para a diminuição da desigualdade. Professor, acho já importante a gente começar na pauta do programa, que é fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o conservadorismo, né? O que é o conservadorismo, é ideologia ou não, autores. Já que o senhor começou falando de educação, universidade, como é que anda o ambiente hoje para um conservador dentro de uma universidade? Bem, é importante frisar, Ronan, que também sou professor, né? Me considero um trabalhador da educação e alguém que fomenta a educação no Acre a partir da filosofia, né? Sou fruto da Universidade Federal do Acre, conheço um pouco do interior dessa universidade, porque também fui professor substituto por um tempo e tenho a experiência de vivenciar tanto a docência como a discência na universidade, e conheço um pouco das entranhas, né, dessa universidade, assim como você. Sim. Que também estudou, fez história lá, né? Bem, é importante frisar que o conservadorismo, ele não é uma ideologia, né? Pensando em ideologia numa perspectiva comum hoje, que é a perspectiva marxista. Sim. Se pensarmos em um conjunto de ideias, ideologia como um conjunto de ideias, talvez se aproxime de uma ideologia. Mas geralmente quando as pessoas, os acadêmicos né, falam de ideologia, eles pensam numa perspectiva mais marxiana ou marxista. E nessa perspectiva, o conservadorismo não é uma ideologia, ele é uma forma de vida. Ele é parte da própria natureza humana, né? E por que digo isso? Porque todo homem busca segurança, todo homem busca estabilidade, né? A maioria dos homens não gosta muito de mudança, embora dentro da perspectiva conservadora ela seja importante e necessária, né? E todo homem tem afetos, tem coisas que ele quer preservar, como por exemplo a família, né? As pessoas que lhe são queridas, as instituições que lhe formaram, né? Todo homem, quando pertence a uma instituição religiosa, quer defendê-la, né? Então,
quer preservar aquilo que lhe é precioso, né? Como diria o Scruton, né? Sim. Então, nesse sentido, o conservadorismo, ele é uma forma de existência, ele é uma forma de vida, né? E nessa perspectiva, é importante dizer que, embora o conservadorismo, enquanto um conjunto de ideias e de resistência, nasça na modernidade, ele é anterior, Sim. né? Não só numa perspectiva filosófica, mas numa perspectiva cultural, principalmente, né? E pensando em filosofia, se a gente se remonta a Platão, Aristóteles, desde os dos pré-socráticos, nós vemos ali uma ideia de identidade sendo construída já pelos filósofos, Sim. né? A arqué grega, né, dos pré-socráticos, que é a ideia de uma identidade, de uma imobilidade, dando, de algum modo, formação para todo o ethos e o cosmo, né, como defendiam os pré-socráticos, e aí a gente pode entrar Sim. nisso se você quiser, mas só para dizer, né, quando a gente vai para o Platão e percebe o mundo das ideias platônicas, né, que é a ideia de mobilidade, e já vindo um pouco mais, né, já na Idade Média, nós vemos ali ainda esse guarda-chuva platônico, socrático, platônico, aristotélico. No discurso dos filósofos e teólogos cristãos, nós temos ali a ideia de permanência, daquilo que é comum a todos os humanos, né? A ideia de uma natureza Sim. humana, de uma condição humana que visa principalmente a segurança, né? Então, a gente percebe que o conservadorismo ele é anterior. Ele é anterior porque, como disse, ele é parte da constituição humana, certo? E já chegando na modernidade, nós temos já um conservadorismo que é uma busca, uma luta, na verdade. As pessoas talvez não saibam disso. O nascimento daquilo que a gente chama de conservadorismo hoje, numa perspectiva mais moderna, epistemológica, ele é um processo de resistência. Resistência ao quê? Ao iluminismo. Sim. Né? Porque o iluminismo, buscando fazer uma engenharia social, né? Tanto na ciência, quanto na cultura, quanto na educação e etc., né? Abandona certos valores que são cruciais Sim. para a existência humana em sociedade, né? Tanto que quando Burke escreve as reflexões sobre a Revolução Francesa, ele já preconizava, por assim dizer, o que iria acontecer. Sim. Justamente por quê? Porque, embora as causas, as razões da Revolução fossem pertinentes, de algum modo, né? Os ideais e as ideias que motivavam a Revolução eram extremamente abstratas, né? Não estavam em consonância com a realidade posta. O que é a realidade posta? É a realidade social, cultural, né? Não respeitava certos valores e certas condições sociais, né? A ideia de liberdade, de fraternidade, solidariedade, etc., numa perspectiva extremamente abstrata, né? A gente sabe que um dos patronos do ponto de vista teórico da Revolução Francesa foi justamente Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? E o Burke diz o seguinte, que o Rousseau amava a humanidade, mas odiava o indivíduo, porque em nome da humanidade, e aí falando de Revolução Francesa, em nome da ideia de humanidade, da ideia de liberdade, da ideia de fraternidade, se matava o indivíduo que estava aqui presente, né? A gente sabe todo aquele processo de guilhotinagem, né? E aí o Burke fez uma reflexão profunda, que é a sua maior obra, né? E é justamente nesse momento que se inaugura aquilo que a gente entende de conservadorismo moderno, né? O que é a base, por isso o Burke é conhecido como o pai do conservadorismo. É complicado dizer isso, né? O pai, né? Porque o conhecimento, como eu sempre digo, né? Ele não cai do céu e nem brota da terra. Ele é uma construção social histórica. Então dizer que ele é pai é complicado. Mas por assim dizer, ele é pai. Porque ele se opõe a tudo isso. Embora defendendo a Revolução Inglesa, né?
porque respeitou certos valores, né? Ele foi estritamente e profundamente contra a Revolução Francesa, justamente porque, em nome dos ideais, por isso que eu sempre digo, Sim. o conservadorismo não é idealismo. Não é um problema, né, ter uma perspectiva ideal de mundo. O problema é não enfrentar a realidade Sim. como ela é. É, em nome desse ideal, destruir o que está posto, né? Então, isso não é um problema. Mas foi justamente o que aconteceu na Revolução. Em nome dos ideais, né, se desconstruiu certos valores que são intrínsecos à própria condição de humanidade, à própria condição de sociedade, né? Só existe sociedade se tiver valores comuns, que não são colocados a esmos lá, né? Não são divinamente criados, por assim dizer. Eu vou explicar isso, certo? É fruto de condições históricas, né? De condições próprias das muitas experiências humanas que, dentro do processo das experiências humanas, foram criadas. Algumas não deram certo, saíram, e as que vão dando certo permanecem, né? E do nada se tirar essas bases que formam esta consciência é extremamente perigoso. E foi para isso que o Burke apontou e alertou: olha, a Revolução Francesa vai desembocar no ostracismo do ponto de vista social. Por quê? Só para concluir. Finalize, fique tranquilo. Por quê? Porque não respeita essas construções historicamente construídas. Porque, tirando isto que é material, e nesse sentido o conservadorismo é isso, né? Ele lida com o que é real, com o que está posto. Quando ele olha para o mundo, ele não olha pela perspectiva ideológica, ele olha pela perspectiva do que é real. O olhar conservador, ele é extremamente realista. Sim. Entende? Professor, eu observo que existe uma linha tênue dentro da defesa dessas construções que o senhor exemplificou aqui muito bem, a família, enfim, de todos os valores que os conservadores defendem, né? Que é o reacionário. Qual a diferença de um conservador para o reacionário? Bem, é importante a sua pergunta, Ronaldo, porque geralmente as pessoas... Você fez uma pergunta que eu não respondi a primeira ainda. Eu sei que eu não respondi ainda. Eu vou pretendo retornar se você me lembrar. Tranquilo. Então... Se você tiver uma, é só me dizer. Olha, é a CIA. Atrapalhou um pouquinho. Então, é importante a sua pergunta, porque quando a gente fala que é conservador, as pessoas entendem ser reacionário, né? Ligam, né? Por mais ligam, que não... né? E o ser reacionário, talvez Isso na minha... ser uma parte de um diálogo. O ser reacionário, na minha perspectiva, é problemático. Sim. Mas um conservador, e aí é importante dizer, um conservador defende pluralidade. Sim. E respeito à condição humana, à dignidade humana. E principalmente a liberdade, né? Então o reacionário defende as questões antigas, né, por assim dizer. Valores que talvez para uma sociedade uma sociedade orgânica, por assim dizer, né, que está em constante mudança, que os contextos mudam, né, a política, os paradigmas, inclusive científicos, mudam, né. Talvez seja problemático essa defesa sempre do que é anterior. É preciso pensar que essa sociedade, enquanto sociedade orgânica, ela está em constante mudança, né? Existem mudanças no âmbito epistêmico, no âmbito filosófico, no âmbito social. A própria cultura, ela é viva, né? Os paradigmas científicos que permeavam os séculos passados hoje já não se sustentam mais. E tudo isso promove a mudança. Mas veja bem, mudanças que a gente chama sempre mudanças orgânicas, né? Que é próprio do funcionamento da sociedade. O problema do reacionário é que ele é contra essas mudanças. O conservador não. O conservador defende a mudança, não a revolução, num sentido... Né? É um formato diferente, né? Porque, se você me permitir,
É importante dizer isso. Qual é a diferença da mudança para a revolução? Entende? A revolução, numa perspectiva marxiana, né, a revolução quer destruir as bases, os fundamentos. Né? Nossa sociedade, né, o Ocidente, tem como fundamentos principais a filosofia grega, né, o direito romano, né, a perspectiva cultural judaico-cristã, né, e o revolucionário quer destruir isso, né? É muito comum, né? A gente se diz cristão, quem defende uma visão mais revolucionária, nos chamar de retrógrado, né? Sim. De preconceituoso, antiquado, né? Justamente porque na visão destas pessoas o pensamento judaico-cristão é um problema. Sim, Mas sim. um problema para quem? Para o quê? Para a revolução. Então é preciso destruir essas bases para haver o processo revolucionário, entende? E o conservador, ele defende a mudança, mas uma mudança prudente, né? Esses fundamentos podem um dia sair e deixar de ser os fundamentos? Podem, mas quem vai dizer isso? É uma teoria que alguém criou? Ou que um conjunto de pensadores pensaram? Sim. Que, aí, né, fazendo uma crítica ao marxismo, principalmente, né? Que foi tentado colocar em prática, né, o comunismo, né, na história Sim. da humanidade várias vezes, né, como na antiga União Soviética, né, e outros lugares, e não deu certo, justamente porque não respeitou uma coisa básica que o conservadorismo respeita, que é a pluralidade de pensamentos. Sim. Por exemplo, a fé. Respeitar a fé. Um conservador de verdade, talvez ele não seja um religioso do ponto de vista institucionalizado, né? Que é até bom frisar isso, porque existem dois tipos de conservadorismo, né? Um metafísico, que ele é mais numa perspectiva religiosa, o conservadorismo cristão que você coloca aí, e um mais empírico. Eu diria que eu estou mais nessa perspectiva empírica do conservadorismo. Então o conservador, ele vai respeitar a fé, e independe de qual fé. Ele respeita a fé. Ele não é contra a fé. O revolucionário, ele quer destruir a fé. E isso é um problema. Isso nunca vai acontecer, porque a história está aí para dizer. A fé é parte da própria condição, por assim dizer, de anseio do homem, né? O homem é o único ser que olha para si mesmo e diz: eu vou morrer um dia. O cachorro, o papagaio, o gato só sabe a hora da morte, só tem noção da morte, por assim dizer, de modo instintivo, na hora da morte. Sim. Não é isso? O homem sabe que vai morrer. E ele precisa do quê? De um amparo. Por isso a fé, por isso a ideia do sobrenatural, né? Por isso a crença, porque é a necessidade de vencer a morte, né? Isso é próprio da condição humana. Então ser contra a fé é até burro. Sim. Né? Tem outro conceito que junto com o reacionário, que eu acho até engraçado, que eu queria que o senhor destrinchasse, que é o liberal na economia e conservador nos costumes. Eu acho importante você frisar isso, Ana, porque eu tenho colegas que dizem, não, é ou uma coisa ou outra. A gente tem que ter cuidado com... Eu tenho muito cuidado com a ideia de ser o verdadeiro conservador. Porque você direita raiz. Eu tenho preocupação com isso, porque é como se fosse uma espécie de... caixinha fechada, né? De uma religiosidade, de uma cercania religiosa, só entra aqui quem é assim, quem pertence a essa casta, a essa caixa, né? Sim. Tem que estar... O conservador é muito mais que isso, né? A gente pode falar sobre isso depois. A pergunta foi... É porque eu puxei esse assunto... não, você precisa me dizer só porque eu esqueci. Não, seria do que o senhor acha disso mesmo, desse conceito, dessa divisão entre ser liberal na economia e conservador no costume. Importante você onde dizer é que um se mistura com o outro? Lá, exatamente. Século XVIII a XIX, nós temos ali a grande querela entre conservadores e liberais. E qual era o grande problema? O grande problema sempre foi o problema da liberdade. Né? O problema da liberdade. Enquanto que o liberal defendia uma liberdade mais
livre, por assim dizer, do Estado, da tutela do Estado, Sim. o conservador defendia uma liberdade tutelada. Ou seja, a liberdade tem que ser nos meandros daquilo que o Estado, que é uma criação da própria liberdade, se você retomar os contratualistas, Sim. certo? Da própria vontade, do todo, da coletividade, então, portanto, fruto da liberdade. O Estado moderno é fruto, né, dessa construção que perpassa, e na verdade tem um fundamento, tem como fundamento a liberdade, certo? Mas a questão é, os conservadores defendiam a liberdade tutelada, mas tutelada pelo Estado, enquanto que os liberais não. Só que lá no século XIX para XX tem uma outra forma de pensamento muito poderosa. Quem dizer que o Marx é burro é mais burro do que o cara era muito inteligente. Sim. Pô, é tanto que está aí, posto aí como né, quase um semideus, né? Como Ou um deus para alguns, né? Não, isso que eu ia dizer. O Raymond Aron dizia justamente que o marxismo é o ópio dos intelectuais, né? Tem até uma obra sobre isso. Vai dizer o seguinte, que o marxismo... Não, o Marx é uma coisa, o marxismo é outra. Sim. O marxismo que está aí, certo? Diga-se passagem que o Aron, francês, conhecia, é um dos maiores conhecedores do marxismo, certo? Ele dizia justamente que o marxismo é uma religião secular. Porque tem deuses, tem um modus operandi, Sim. tem todo parecido, semelhante a uma religião, certo? Então, veja bem, quando esse pensamento nasce, né, e é aderido pelas grandes massas, o que acontece com os liberais e conservadores que defendem a liberdade? Se unem. Sim. Se unem pelo quê? Pela defesa da liberdade. É aí onde nasce a ideia de um liberal conservador. O liberal conservador na economia, por assim dizer, é problemático, né? Mas nos costumes não. E a questão é que costumes, né? Sim. Mas enfim, só para dizer que historicamente nasce aí. Sim. E quem diz isso não sou eu, né? Eu não digo quase nada. É o Scruton, né? Sim. Que é um conservador, ele trata sobre essa questão em outras obras também. Então, a ideia de um liberal conservador nasce justamente nesse processo histórico. Então é possível, na minha visão, sim. Tá? Na minha visão, respeitando a opinião dos outros. As diferenças, né? Eu acho sim, é possível o indivíduo se denominar assim. Né? Agora, o que é o conservadorismo, o liberalismo... É outra discussão. É outra discussão. Eu entrei nesse assunto porque, já entrando aqui, né, pra falar um pouco de Acre, quando você vê organizações políticas que trazem dentro das suas organizações o nome liberal, o nome conservador, aqui no estado sempre houve conflito, né? Você tinha, né? Hoje não existe nenhum nem outro. Tanto o Instituto Conservador quanto o Instituto Liberal. Sempre houve meio que uma guerrinha. Uma querela, né? Uma querela, um conflito. Eu acho que não por conta da política, eu acho que foi muito mais conceitual. Então, já trago aqui a pergunta para ti, né, para falar por que não existe hoje no Acre, eu acho que a nível nacional deve existir, né, um grupo coeso de conservadores que tem aí uma atuação política. Certo. Primeiro, é importante dizer que o conflito não é um problema. Sim. Ele pode até ser uma solução, né? O Simmel, né, sociólogo, dizia justamente isso, né? E o conflito é uma forma de construir o pensamento. Então é natural que haja conflito. O que eu não posso é matar o outro porque discorda de mim. Então, se há um conflito do ponto de vista conceitual, eu não vejo como um problema, porque a partir disso nascem outras soluções, outras formas de pensar e etc. Né? Bem, o coeso, quando você diz coeso, eu entendo como uma forma de pensamento robusta, né, bem posta, né, tanto do ponto de vista teórico, conceitual, epistemológico, quanto do ponto de vista institucional. Sim. Eu entendi. Né? Só para me dizer que é outro problema que você tem que ter cuidado também, com a busca sempre pela coesão. Sim. Entende? Porque quando você faz cercanias, você exclui, é uma perspectiva excludente essa.
E o conservadorismo, ele respeita as condições culturais dos indivíduos, né? Então é possível um conservador ir lá para uma tribo indígena e respeitar as condições de vida dela. Tá ligado de maneira íntima à tradição também. Eu estou fazendo isso porque Sim. as pessoas distorcem muito essa ideia, né? Sim. Existe um conservadorismo cristão. E tudo bem. Sim. Mas pode haver junto à conotação religiosa, né? E tem um conservadorismo que não está necessariamente atrelado a uma perspectiva religiosa. Sim. Entende? Então, eu acho que um dos grandes problemas do que você chama de coesão, né? Que é um pensamento mais denso do ponto de vista epistemológico, é justamente a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Sobre isso. Mas a falta de conhecimento, ela ocorre porque os conservadores foram tirados do debate público. Sim, sim. Né? E talvez se confunde muito o conservador com um praticante de uma fé religiosa, evangélica, católica, tradicional, etc. Entende? E é assim. E é importante dizer, um cristão, né, tradicional e marxista é um contrassenso. Sim. Ou ele não sabe o que é o cristianismo, ou não sabe o que é o marxismo, ou ele é apenas um cara desonesto. Sim. Entende? Porque não é possível ser um cristão tradicional, me refiro ao cristianismo, né? E ser marxista. Certo? Então o que falta no Acre hoje é espaços como este, o seu. Sim. Discutir, né? Fomentar. Que falta é um pensamento mais denso, uma união em função de uma criação de espaços de educação, de formação, espaços para o debate, né? É importante chamar a juventude para esse debate, porque, de certo modo, a juventude é muito desinformada, né? Sim. Esse termo está muito em voga no nosso tempo, né? Que a desinformação está muito desinformada. E talvez a culpa seja nossa. Sim. Entende? Sim. Porque é nós que temos que buscar o nosso lugar de fala. Né? É nós que temos que divulgar o nosso olhar sobre o mundo. É nós que temos que dizer quem somos e se afirmar enquanto tais. Entende? Então, o que falta no Acre hoje justamente, eu ia falando de Acre, né? É justamente esses espaços, né? E isso se reflete na política. A gente olha para os caras que se dizem conservadores, liberais, e pergunta para eles, isso né? que eu ia te perguntar agora, professor. E a direita conservadora no Acre? Porque a gente tem uma série... Eu tenho pode terminar, desculpa. A gente tem aí uma série de parlamentares, né? Tem uma turma aí que coloca até que é conservador na arroba do Instagram. Exato. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita reserva, né? Porque eu temo que eu tenho ido para alguns movimentos e eu percebo que essas pessoas não sabem o que dizem. Elas carecem de formação, entende? Enquanto conservador, eu tenho causas. Minhas motivações são para além dos meus interesses pessoais. Eu tenho causas, né? E me parece que a maioria, para não ser muito genérico, né, dos políticos acreanos, eles não trabalham em função de causas, não fazem política conservadora. Veja bem, o cara que se diz conservador, ele tem que fazer política o quê? Conservadora. Sim. E me parece que o que está aí, essa política que é feita no Acre, que eu chamo de política rasteira, extremamente rasteira, né? Ela não é uma política conservadora. Uma política que fomenta a desigualdade social, que fomenta a manutenção de uma elite dominante em detrimento da maioria que está aí no Acre. E hoje nós temos mais dependentes de Bolsa Família do que de carteira assinada. Pessoas com carteira assinada, emprego formais. É absurdo, né? Então, e quem está no poder parece se diz de direita, né? E um homem de direita, numa perspectiva conservadora e até liberal, né? Quando eu digo homem, o pensamento, né? Um governo, assim,
deveria fomentar a libertação. É o que eu sempre converso com o professor Lauro, que é um entusiasta, né, dessa libertação do homem acriano, né? Pensa muito o homem acriano, o que é isto, o homem acriano, de um processo de libertação, né, dessa estrutura social que está aí desde o Acre, né, desde da terra história do Acre, né, o Acre território. Se você a gente fizer uma análise histórica, é a mesma estrutura social que está aí. Sim. Isso não é uma política conservadora. A política conservadora é como eu falei para você no início da conversa. Quando o conservadorismo nasce, ele nasce como resistência. Entende? Então, a política conservadora é uma política de resistência a esse processo de dominação. Não só cognitivo, né, de consciência, mas também política, econômica. Entende? Eu acho que esse talvez seja o maior problema do político acriano. É se dizer conservador, sem conhecer o que é ser conservador. Apenas é conservador por uma questão de ocasião. Sim. Justamente pelo bolsonarismo. Tem isso, né? O conservadorismo é uma coisa, liberalismo é outra. Bolsonarismo já é um outro subproduto, fenômeno, né? Outro fenômeno. Outro fenômeno político. Na sua opinião, Bolsonaro é conservador? Aí tu me quebra. O cancelamento da direita. Mas veja bem. Então, como fenômeno histórico, assim, o conservadorismo ele tem ali uma verve conservadora, dentro desse conceito aqui que estamos discutindo. Bem, o Bolsonaro é um cara que, de algum modo, conseguiu fazer um despertar nacional, né? Por conta das redes sociais também. Sim. Mas ele conseguiu cooptar, ele conseguiu preencher uma lacuna. Preencher, sabe, talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas eu vou usar ela por não encontrar... ocupou, acho que é a palavra mais correta. Sim. Um espaço que estava vago. E ele conseguiu, de algum modo, surfar nisso muito bem, né? E trouxe, sim, um discurso que, de algum modo, despertou um antipetismo, um anti-esquerdismo profundo, principalmente aqui no Acre, né? Aqui no Acre é um dos estados mais bolsonaristas, por assim dizer, que nós temos. Mas eu não diria bolsonarista, entende? Eu diria conservador. Eu sempre falo sobre isso, professor, aqui no podcast, que é o teto eleitoral da direita acreana. Porque se você vê as duas últimas votações, o Bolsonaro tirou voto pra caramba, né? A anterior, a passada, mais de 70%, agora, salvo engano, mais de 60%. Isso, quando você olha os números, tá lá no teto. Exato. Daí quando você vê um parlamentar, eu vou citar aqui não num tom de crítica, mas como um exemplo, João Marcos Luiz, que bolsonarista, verde e amarelo, grava vídeo até hoje falando sobre isso. Eu não tô questionando, é de direita, é conservador, mas não foi eleito, né? Suplente, pela segunda vez. Bateu no teto, né? Não se traduziu, né? Não se traduziu em votos aqui na capital. Como é que você vê isso? A população é de direita, mas não vota em candidatos de direita? Eu acho que o grande problema de casos como este do moço citado é que ele não conseguiu convencer, cara. O Acre é de direita. O Acre é conservador. Nós temos aí hoje, salvo engano, a maioria é evangélica. Uhum. E o evangélico, do ponto de vista do conservadorismo cristão, eu acabei de dizer há pouco, é necessariamente conservador. Entende? Talvez não ganhe confiança, porque um discurso meramente bolsonarista... E só, né? E só, entende? Então é preciso trazer essas pessoas para o debate. E eu faço aqui a provocação, trazer para a formação. Né? Para a formação. É preciso que essas pessoas sejam formadas. Estudem, leiam. Né? E tenham a humildade de sentar para ouvir. Quem já surfou um pouco mais, já tem um pouco mais de caminhada, né? Então, talvez esse seja o problema maior, como eu estava dizendo para você. É uma questão de formação e, como eu ia concluir,
o modo de fazer política no Acre não é um modo conservador. Talvez esse seja o maior Sim. problema da direita no Acre, a má formação e na prática política não é uma prática conservadora. Fala assim, tem que ir além do discurso das redes sociais, né, do videozinho postado ali no Instagram. Tem que ir além do surfar no bolsonarismo, porque como estamos vendo, nós estamos vendo já um desmantelamento já Sim. do discurso. Eu entendo a importância do Bolsonaro para a direita. Você fala assim, será que vai durar mais uma eleição? Eu gostaria de frisar isto, tá? Eu entendo a importância do Bolsonaro para a direita. Claro. No sentido, como já falei, de despertar Sim. isso, de mostrar que o petismo e o esquerdismo é problemático do ponto de vista, né, social, do ponto de vista da consciência social. Você é novo, mas outras pessoas sabem que era muito comum há 10, 15 anos atrás, alguns ícones da esquerda estarem discursando nos púlpitos das igrejas. Sim. Né? Era muito comum as igrejas apoiarem massivamente as candidaturas de esquerda. Né? Mas aí o Bolsonaro, com a rede social, mostrou o que é a esquerda, o que de fato ela defende, que é uma perspectiva anticristã, Sim. do ponto de vista do cristianismo tradicional. Então, o Bolsonaro tem sim essa importância, mas é importante frisar que ser conservador, ser de direita, não se resume ao bolsonarismo. É muito mais que isso. Tem autores importantes, tem uma densa produção intelectual, histórica, que é preciso a gente conhecer. Se a gente não sabe a nossa história, não conhece o pensamento, eu não posso dizer que sou conservador se eu não leio os conservadores. Sim. Assim como eu não posso dizer que faço filosofia se eu não li os Filósofos. Entende? Ou faço teologia se eu não li os teólogos. Sim. Né? Professor, entrando aqui já em ritmo de finalização, agradecer primeiro ao senhor por estar aqui nessa conversa e nesse sentido da tua crítica, né, da falta de formação, para encerrar, gostaria que você fizesse indicações aí de autores, obras conservadoras. Eu vou indicar apenas um de início, tá, que eu acho que é importantíssimo. Quem não lê o cara não pode dizer que é conservador, né? Embora, quando eu digo não pode dizer, é no sentido epistêmico mesmo. Sim. Tá? É claro que quem ama a sua família, quem quer preservá-la, quem quer preservar seus valores religiosos, culturais, etc., ele é conservador. Sim. Eu estou falando do ponto de vista mais epistêmico da formação. Edmund Burke, né, que a gente já citou várias vezes, tem outros importantes, tem o Roger Scruton, tem o Kierkegaard e outros extremamente importantes. Mas comecem por aí. Edmund Burke é um autor extremamente importante, é a base, deu a espinha dorsal para o conservadorismo. Se a gente quiser entender o conservadorismo na sua gênese, Edmund Burke. Professor, grato pela sua participação. Honra. Agradecer ao pessoal de casa por assistir aqui o nosso material até o final. Estamos aqui na Associação dos Militares. Agradecer os meninos aqui dos bastidores. E pessoal, até a próxima.